poder conhecer a palavra em nome de Deus. Aleluia. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Felizes e contentes por mais um dia na casa do Senhor, né? Glórias a Deus, né? Está pedindo para os irmãos abrirem as Bíblias, as vossas Bíblias, em Mateus capítulo 9. Passagem também bem conhecida também, né? Que fala de um chamado. Mateus capítulo 9, do versículo 9 ao 13. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram a seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. 13. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento, né? Até aqui somente, né? Então, quando eu falo assim que foi um chamado ali que Jesus ele fez a Mateus, né? Jesus também nos chama, né? Cada um tem um chamado diferente, mas o interessante é que quando nós temos algo assim, como nós temos um projeto, um plano de executar alguma coisa, nós vamos chamar alguém, mas esse alguém é alguém que concorda com as nossas ideias, é alguém que tem os mesmos pensamentos, até os mesmos gostos. Então nós chamamos assim as pessoas para estarem ao nosso lado, né? Mas Jesus não, ele chamou Mateus, ele sabia quem era Mateus, mas aos olhos das pessoas que estavam ali, dos judeus mesmo, Mateus era um traidor, porque ele trabalhava para o Império Romano, ele coletava impostos. De certa maneira, quando era coletado muita coisa. Então diz que a maioria deles eram ricos, esses coletores, né, de impostos. E, de certa forma, ele tinha uma vida tranquila, mas ele estava negando os irmãos dele, né? Então, quando Jesus chama ele de pronto, ele já atende. Ele levanta e vai, né? Jesus, quando nos chamou, né, eu falo assim porque quando a gente quer fazer algo na vida, a gente chama pessoas que até são capacitadas para isso, porque essa não é a visão de Deus, é a nossa, é a minha. Eu falei, esses dias colocaram um rapaz para trabalhar comigo, né? Eu bati o olho nele assim, eu falei, é jovem, né? Vai dar conta, né? Mas aí no primeiro serviço que apareceu lá assim, eu mostrei para ele, tinha que fazer um pouquinho de força, né? Ele olhou para mim: mas tem que fazer força? Falei, você vai precisar fazer um pouquinho de força, mas conforme você for fazendo, joga o peso, né? Para não ficar só no músculo. Aí ensinei para ele, senão você vai acabar com suas costas. Aí no começo ele ficou lá meio que assim, né? Fazendo como quem não queria nada. Eu falei, você vai desistir, né? A minha visão. No segundo dia ele já veio assim, tem que fazer? Eu falei, tem que fazer. Aí eu já larguei ele sozinho um pouquinho. Deixei ele sozinho, não fiquei mais ajudando ele. E fui fazer outras coisas. Aí daqui a pouco eu bati o olho assim, ele estava conseguindo, né?
Estava conseguindo, no outro dia, ele já deu conta do serviço. Eu falei, que maravilha, né? Porque quando eu olhei assim, eu falei, não, daí não vai sair nada. Mas não, né? Mais uma vez, a minha visão, a minha maneira de olhar, a minha maneira de julgar as pessoas, né? Isso vem da nossa natureza. Mas Jesus não, Ele olha para mim, olha para você e nos chama, vem, segue. Ele está esperando uma resposta nossa, de atender isso com prontidão, em obediência, né? No versículo 13, ele fala ali, e de aprender, misericórdia quero e não sacrifício, né? Eu louvo a Deus porque a misericórdia dele me alcançou, tem me alcançado a cada dia, né? Por quê? Porque o meu sacrifício de querer resolver tudo pelas minhas próprias forças tem sido em vão, tem me desanimado. Eu falo, eu passo por lutas, mas eu louvo porque Deus, Ele tem cuidado de mim e de vocês também. Creio que cada um passa por um tipo de luta diferente, mas o Senhor é quem nos dá força, Ele nos pega pelas mãos. Ele fala, vem filho, eu vou te ajudar. Eu não posso tirar você dessa prova, mas eu vou te dar força para você sair daí, para você enfrentar isso. Então é dessa maneira, né? Para lembrar que esse chamado foi para discípulo de Jesus. Mais à frente, eles são chamados de apóstolos. Até Judas, o que traiu Jesus, foi chamado de apóstolo. Então não se preocupe. Se preocupe apenas em obedecer o que Deus quer da sua vida. Eu tenho que obedecer o que Deus quer da minha vida. As provas são muitas, as lutas são muitas? São. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Vamos ter de bom ânimo, vamos aceitar esse chamado, vamos fazer a missão que Deus nos deu, que é levar o Evangelho a toda criatura. E eu creio que quando nós nos desligarmos da terra, essa visão terrena que a gente tem, e começar a ver da maneira que Jesus vê, porque os fariseus ali vinham com perguntas para Jesus, né, terrenas, mas Jesus respondia espiritualmente para eles, eles não entendiam nada, né? Então que nós possamos estar aceitando esse chamado de Deus na nossa vida e obedecer a Ele, amém? Amém. Está orando. Pai amado, Pai santo, em nome de Jesus, Senhor, te louvamos, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que é viva, Senhor. Te louvamos, Senhor, que o Senhor tem cuidado de cada um que aqui está, Senhor. Creio, Pai, que o Senhor tem um propósito em cada vida, Senhor, e irá se realizar, Senhor, à medida, Senhor, que nós viemos obedecer a Ti, Senhor, a Tua palavra, Senhor, a estar, Senhor, com a vida aos Teus pés, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, nos fortalece, nos fortifica, Senhor, no dia da angústia, Senhor. Sabemos, Senhor, que o Senhor está conosco, meu Pai, que o Senhor não deixará, Senhor, nos enfraquecer, meu Pai, mas ajuda-nos, Senhor, nessa caminhada, Senhor, para que possamos, Senhor, suportar, Senhor, as provações da nossa vida, meu Pai, porque eu sei, meu Pai, que o Senhor contempla tudo aí de cima, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te louvo, Senhor, e te agradeço, Senhor. Amém.